Expulso Zinedine Zidane. Beleza de gol! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Briguet e este é o Brasil Sem Medo. Estamos aqui para mais um Além das Quatro Linhas, o futebol como ele é. E estou aqui hoje com o meu amigo Daniel Duarte. Daniel, você escolheu uma camisa bonita para hoje, hein? Camisa do Inter Miami. Sabe quantos anos tem esse time? Quanto? Quantos anos de idade? International de Miami. O Inter de Miami. Sabe quantos anos ele tem? Quanto? Oficialmente, 3 anos de idade. 3 anos só? Puxa vida. 3 anos de idade, oficial, né? Que ele começou oficialmente em 2020. Beleza. Meu amigo Daniel Duarte, jornalista, apresentador, comentarista e data center sobre o futebol moderno, sobre o futebol europeu principalmente, né? Muito obrigado, Dani. Mais uma vez está aqui com a gente para o Além das Quatro Linhas. E temos o nosso participante desse nosso comentarista fixo, que também é aquele que joga ali na área, né? Enfiado entre os zagueiros. Nosso jogador. É o nosso jogador, nosso ex-jogador, nosso eterno centroavante, Lucas Campos. Tudo bem, Lucas? Onde você está, meu amigo? Tudo bom, Briguet? Tudo bom, meus amigos? Daniel, pessoal daí que tá na bancada, um pouco vai estar o Diego com a gente. Eu tô aqui, atrás de mim tá o Santiago Bernabéu, cara. Tô em Madrid, na Espanha, tentei ali uma vaga, fui voltar a jogar, mas o pessoal disse que eu tô com 3 ou 4 quilos acima do peso. Mas pelo que eu tô sabendo, o Benzema não está mais. E assim, se me der 9 e 2 mesinhos, eu fico bom, Briguet. Ah, mas eu acho que isso é muito fácil, você consegue fácil. Você não está por acaso aí, Lucas. Eu Não, acho que vão te chamar. Você vai ficar por aí, é infelizmente, verdade. né? Felizmente para todos nós aí, mas fazer o quê, né? Tudo pelo espetáculo, não é verdade, Lucas? É, tem que dar show, né? Eu tô aqui pra isso, né? Já que o 9, ele joga normalmente com a bola no pé, normalmente entre os zagueiros, né? Então tô Sim. aqui agora, fazendo esse papel, né? Ô Lucas, mas me diz uma coisa, você como é que tá a Espanha aí? Tá tudo certo na Espanha ou não? Como é que tá a vida aí? Olha, Briguet, não sei se eu posso usar essas palavras lindas, mas a França virou um A local Espanha? onde. Desculpa, a Espanha. Mas a França também. Vale para a França o que eu vou dizer aqui. A França virou um recinto. A Espanha virou um recinto muçulmano, né, cara? E tudo quanto é tipo de política LGBT tá por aqui, né? Então, Então, Lisboa estava semana passada um pouco menos, mas a Espanha já está um pouco mais tomada. E fora a propaganda do Partido Verde aqui, né? sim. A política ambiental, todos os prédios públicos, você não pode mais comer carne, você não pode mais andar com carro com gasolina. Então, tudo para o seu bem, para o bem-estar social, não seu, do seu animalzinho, né? É isso aí, Lucas Campos. Mas hoje, então, temos também um convidado muito especial. Meu amigo, também, aqui todos amigos, né? Meu amigo, escritor, jurista, comentarista e Passando na sua frente. Colorado Roxo. Colorado Roxo, Diego Pesce, autor dos livros Hooliganismo no Brasil, Bandidolatria e Democídio e um belíssimo ensaio Berços Não Túmulos. Tudo bem, Diego Pesce? Como vai? Tudo bem, Briguet? É uma satisfação estar aqui contigo, com o Lucas, o Daniel. Escritor é bondade tua, né? É bom, Que é escritor é isso? você. Eu sou um camarada que se expressa por escrito, eventualmente, a falta de um meio mais adequado. E um prazer imenso estar aqui com vocês. E sempre à disposição, sempre feliz quando sou chamado. Olha, todos aqui estão com camisas especiais. Eu acho que o Lucas está com a camisa de luto, depois ele vai explicar para nós por quê que ele Sim, está a de Carol luto, Ellen né? faleceu, né, cara? E agora eu tô assim, É, né? tem. Cara, Ela era pô, minha amiga. triste isso é muito triste. Nossa amiga, assim, é realmente um acontecimento muito triste. Mas
as outras camisetas também têm um sentido. Essa é a camiseta do Messi, Do né? Messi. Do Tem até Messi. o número dele aqui atrás. É o número, Dá pra ver ainda. é o Opa! Messi. E nós 10 do estamos Messi. aqui com o Pessi. Temos o Messi e temos o Pessi. O Pessi está com a camisa do time de coração dele, que é o Colorado. Você ainda está triste? Porque, Diego, eu sonhava com a final da Libertadores entre os nossos times, Palmeiras e Internacional. Não foi possível, né? Não foi possível. Não tem como se conformar, né, Briguet? Perder é normal, mas perder da maneira que perdeu é uma derrota muito, muito dolorida, que nem o Grenal foi capaz de apagar. Isso ainda é uma daquelas derrotas que vão repercutir por anos ainda, e para mim é Ele pior tá porque eu dando levei risada. meu O filho Lucas- no estádio, né? Então que que ele- foi difícil, né? Eu tô digerindo ainda a derrota, mas como diz meu amigo Thomas Juliano, o Inter não é um time para pessoas normais, né? Não, o sujeito normal não torce pro Inter, então faz parte do contexto. Não se é colorado impunemente, né? Eu ia Exato. até colocar, esqueci de colocar aqui na minha apresentação, mas eu ia falar do pessoal que diz que o Palmeiras não tem Mundial. Eu tenho Mundial, eu tirei uma foto com o Mundial. Depois eu vou colocar, eu vou colocar aqui para vocês porque é importante. Mas vamos começar a nossa conversa de hoje. Eu sempre gosto de iniciar com alguma observação sobre o futebol. Você sabe que grandes escritores brasileiros falaram sobre futebol, né? Escreveram sobre futebol. E hoje eu quero citar uma frase do meu querido Paulo Mendes Campos, um dos mestres da crônica brasileira. O brinquedo essencial do homem é a bola. Quem ganha uma bola descobre dois mundos, o de dentro e o de fora. O Paulo Mendes Campos, que escreveu um livro sobre futebol, intitulado O Gol é Necessário. Ele tinha inclusive uma coluna com esse título lá no Rio de Janeiro. O Gol é Necessário. E era um botafoguense doente, assim como eu sou palmeirense, assim como o Dani é Fortaleza, assim como o Diego é Colorado e assim como o Lucas Campos é Criciúma, não é verdade, Lucas? Criciúma joga hoje, né, Lucas? Criciúma joga... Joga hoje. Joga hoje. Joga Série B do Campeonato Catarinense. É mais um jogo crucial para o Criciúma voltar a brigar pelo acesso, está em sexto na colocação. E a depender do resultado de hoje, pode ficar até em quarto ou quinto aí com a derrota dos adversários, né? Mas diz que o Coisa Criciúma importante está pra falar, sonhando Série B, com... pode falar. É Série B do Brasileiro, do Fala. Campeonato Catarinense não, do Brasileiro. Você falou Campeonato Catarinense. Desculpa, do brasileiro. É porque o Criciúma Então. caiu ano passado para a Série B do Catarinense. É que o Criciúma, ele está tentando trazer um jogador para decidir, mesmo para voltar à Série A, né? Que está aqui, olha só. Eles estão tentando, estão procurando de todas as maneiras, tentando. Ana, mostra para nós o jogador que eles estão. Olha só. Estão atrás desse Esse cara aí. Há 10 anos ele era foda. Então, esse cara, estão procurando, tal, e nada, né? Senhor Lucas Campos. Mas tem que explicar que é o Lucas, porque... Tem que explicar? Esse é o Eu Lucas, acho que gente. Esse aí que tá na foto. Pra quem não entendeu, esse é o Lucas. Esse que tá na Não foto parece é o eu. mesmo que está Parece metade conversando de com ti, a cara. gente. Metade de mim. É uma Metade. boa música, né? É. É porque o Vanderlei Bom, Luxemburgo diz Briguet. muito, né? Que os campos aumentaram, né? Nos últimos tempos. O Vanderlei É Luxemburgo verdade, fala é muito verdade. Não tem aumentado mesmo, né? Ô, Briguet, Beleza. uma coisa, foi citado aí o gol é necessário. Talvez a gente Sim. entre nesse papo aí hoje, porque o futebol moderno, até o gol ficou ruim agora. Os caras mesmo? tiraram o prestígio do gol, cara. Não, é sério. Esse futebol, depois nós podemos falar disso na hora que a gente for falar do Tite. Não vamos falar do Tite, né? Por favor, Vamos nós temos sim, que falar tá do na Tite pauta. aqui. Tá na pauta. Bom, O gol ficou meio que desprestigiado. então, gente. Eu vou Nossa explicar depois por proposta, quê. olha, nossa proposta aqui era não falar de política. Não, mas... Mas veja bem, mas às vezes a política
ela se Mas se tem a ver com manifesta. política aí? Não, a nossa primeira pauta tem um pouquinho a ver com política. Tá. Bom, a gente vai vamos tocar falar, nesse assunto não depois, vamos né? fazer comentário. Ana, só vamos colocar aquele vídeo do jogo de ontem lá na Arena Pantanal. Pessoal, a Ana tá colocando. É o gol do Brasil, É. gol do Brasil, né? Não. Não? O primeiro vídeo. Não é o gol. É o que a torcida tá gritando? É o que a torcida tá gritando. Ah, é o que a torcida tá gritando. Aí, ó. Isso. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Pode colocar o Eu áudio. acho que pra gente não tá, mas tá rolando lá. Tá rolando o áudio? Beleza. Então, não vamos fazer comentários. Isso aí foi ontem lá à noite. Ontem, aliás, na quinta-feira, dia 12 de outubro, lá na Arena Pantanal. Né? Deixa rolando aí, Ana, que eu vou colocar o áudio. Entende? Veja, Pra gente não, mas deixa rolando aqui, ó. houve isso. E ontem, gente, o Brasil conseguiu empatar com a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Olha, no meu tempo, Venezuela era o saco de pancadas do futebol sul-americano. Em todas as eliminatórias, a Venezuela sempre era goleada. Sempre era o time de menor tradição na América do Sul. Olha lá. Mas aí chegaram ontem com fome de bola e conseguiram arrancar um empate da seleção brasileira, que eles comemoraram como se fosse uma final de Copa do Mundo. Comemoraram muito o empate, né? E olha, vou dizer, com méritos, né? O Brasil começou na frente, né? No início do segundo tempo, um gol. A gente pode até colocar o gol do zagueirão. Vai aparecer de novo. Vai aparecer. Foi um gol de escanteio. Interessante. Com esse gol, Briguet, o Neymar se tornou o maior assistente da história do Brasil. Olha só. Neymar bateu Bate um muito escanteio bem. E quem cabeceia é o Gabriel Magalhães, que é o zagueiro do Arsenal. Veja, da o Inglaterra. Neymar também ele originou a jogada que acabou no escanteio, né? Ele fez ele chutou chutou contra a meta da Venezuela. O goleiro fez uma bela defesa, né, mandou para escanteio e na cobrança do escanteio, o zagueirão brasileiro, né, o Gabriel, fez esse gol de cabeça aí e abriu. Foi bem no início do segundo tempo, tá? Mas aí, meus senhores. Só uma correção, Briguet. Eu falei do Brasil, mas na verdade é da história das seleções. Da Junto história com das o seleções. jogador americano, eles teriam mais Puxa vida. assistente, com 58 assistências, eu acho. Puxa, muito bom. Lembrando que assistência é o passe que resulta em gol. Isso. Né? Passe direto. O passe direto que resulta em gol. Isso. Só para definir. E como escanteio ainda é assistência. Desculpe, eu tenho que fazer essas explicações porque o Silvio Grimaldo está assistindo o programa. Então você tem que dar essa explicação para o Silvio Grimaldo, para o Bernardo Kister e tal, não sei o que eles não vão saber. É o entendeu? passe do gol. Ele deu o passe pro gol. E aí, É. entrou um jogador chamado Eduardo Belo. O Eduardo Belo entrou, olha Fez só, um belo gol. e fez um belo gol. O Belo com dois L's fez um belo gol. Olha só, vejam só, a vacilada do Brasil, né? Olha só. Começando praticamente a temporada, né? Ele só fez 5 jogos pelo Al Hilal. Então ainda eu imagino que falta Ele começou realmente numa jogada bem construída da Venezuela, que era impressionante. A Venezuela realmente parecia ser um time que tinha uma consciência tática em campo. Ele sabia como se posicionar contra o Brasil. Olha só. E aí, a mídia chamou de bicicleta, mas eu vou discordar aqui. Isso é uma meia bicicleta. É uma exatamente. meia bicicleta. Foi uma meia né? bicicleta. Não teve a pedalada, né? Não é uma Não teve a bicicleta. pedalada. É uma meia bicicleta. Uma meia bicicleta. O pé ainda no chão, mas pé de de apoio. fato, um belíssimo gol. Exatamente. Um golaço do Belo, do meio-campista venezuelano. E tá aqui ele comemorando, Ana. Vou mostrar ele aqui agora. Comemorando e calando lá a torcida na Arena Pantanal. O Brasil há 20 anos não jogava lá em Cuiabá. Tava fazendo 34 graus, Briguet, ontem à noite. 34 graus, né? A sensação térmica, Sensação né, de térmica. 34 graus, né? Inclusive, isso Arena Pantanal,
Obrigado. A Arena Pantanal que foi abandonada por muito tempo depois da Copa do Mundo. Um daqueles elefantes brancos, né? Muitos estádios de elefante. Não havia jogos. Eu passei por lá e assim, o estádio tava o mato mais ou menos a 2 metros de altura. Era Meu mato Deus. mesmo. Assim. Tudo jogado às traças. E aí o Cuiabá, né, voltou a jogar a Série C e a Série B depois. Né? Eu joguei o Campeonato Mato Grossense contra o Cuiabá, pelo Vila Aurora. E o estádio voltou a funcionar, né, depois depois que o Cuiabá subiu para a Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Agora tem uma coisa interessante, né? A seleção brasileira, quando ela joga em cidades assim, que não são Rio e São Paulo, eixo Rio-São Paulo, no Rio e em São Paulo a seleção é vaiada. É né? muito bem recebido no E resto do país. nos outros lugares ela é muito bem recebida. Muito bem recebida. Em Cuiabá, mesmo ontem com empate, eles aplaudiram. E, assim, a torcida é muito, muito carinhosa com o Brasil, Isso. né? O que vocês acham do Fernando Diniz? Vou perguntar primeiro, eu já fiz essa pergunta para o Lucas, vou perguntar hoje para o Diego Pesce. Diego, o que você acha do Fernando Diniz? Ele é um interino mesmo ou ele tem chances de permanecer no Brasil? À frente do Brasil? Eu tenho certeza de que tudo está sendo feito para que ele seja efetivado. Pessoalmente, não gosto dele como treinador, não gosto do modo como ele arma os times, da proposta dele. Eu acho que em algum momento encanta, né, mas não é nada consistente. Acho que o Brasil é muito previsível. Você vê que ele está sendo incensado pela mídia, todos os erros são relevados. Já se começa a dizer que ele é visto como uma espécie de novo Tele Santana, digamos assim, né? E realmente não me agrada, mas mesmo não me agradando, eu tenho certeza absoluta de que ele acabará sendo efetivado e que o Ancelotti, que eu entendo que seria um treinador muito melhor para a seleção, mas muito melhor mesmo, vai acabar sendo colocado de lado, infelizmente. Tudo isso, né, colegas, sujeito à apreciação de vocês, mas eu vejo que o futebol brasileiro ele está ficando muito defasado em relação ao futebol do resto do mundo. Eu vejo que os últimos grandes confrontos que o Brasil teve com seleções importantes, ele invariavelmente saiu derrotado, né? Quando não massacrado, como num fiasco histórico do 7-1. E não é nada contra o treinador brasileiro, mas eu acho que há determinados momentos que você começa a analisar os jogadores que estão na seleção e o desempenho que eles têm nos clubes, né, com os treinadores, e o desempenho que a seleção brasileira apresenta, está se tornando cada vez um time mais comum. Ela já não é mais, na minha opinião, há algum tempo uma referência mundial no futebol, porque a seleção brasileira sempre foi um referencial de qualidade, mesmo quando não era campeã, né? Sempre tinha 11 craques indiscutíveis. Hoje ela não tem. Na última Copa que nós ganhamos, nós tínhamos pelo menos 4 gênios, né? Ganhamos muito em função deles, com jogos difíceis. E hoje, com um time comum, eu vejo assim um grande craque indiscutível, o Neymar, né? Um grande artilheiro, o Vinícius, e um grande goleiro, o Alisson Becker. E no mais, nada de extraordinário. Um time comum e um treinador como o Fernando Diniz. Eu tenho certeza que o Brasil classifica nessas eliminatórias, mas mais uma vez vai ficar no caminho na Copa. Não vejo perspectiva de vitória para o Brasil nos próximos tempos. Eu acho que é quase impossível o Brasil não se classificar nas eliminatórias, até porque são 11 times e você tem 6 vagas e meia. Porque tem. São 10 times, Briguet. São 10? E são 6 vagas, né? Você tem 6 vagas e meia. 6 vagas e meia, porque esse meia é o seguinte: o cara vai para repescagem com a Oceania, se eu não me engano. Então é quase impossível o Brasil não se classificar, né? Lucas, e você? O que você acha do Diniz? Eu vou até pedir para a Ana colocar a foto do Diniz aqui na tela. Lucas Campos, diga lá. Ô, Briguet, eu gosto do Diniz. Falar a verdade, eu gosto do tipo de jogo do Diniz, mas eu também concordo com o Diego que o Ancelotti está num outro patamar. Mas veja, o Diniz, o que ocorre é que ele pegou uma seleção que realmente nós não temos grandes craques, e numa era do futebol moderno, onde você precisa jogar como joga o futebol europeu, né? Naquele estilo
mais técnico, mais científico, etc, etc. Então, o Brasil, que sempre teve, por característica, assim como Argentina, e Uruguai, Colômbia, né? Sobretudo esse que eu falei, mas também o futebol latino-americano, ele é muito mais técnico. O Brasil acaba por caindo, né, nessa armadilha europeia, tentando fazer o jogo europeu, mas sem as peças fundamentais que levam os times europeus aos seus êxitos, né? Com exceção, claro, do Neymar. Você tem o Neymar, com um craque indiscutível da seleção, e eu também concordo com a observação do Diego sobre o Vini Júnior. Mas vamos lá, nós estamos longe, né, de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo, de Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, né, Tafarel, por mais que a gente tenha Alisson, né, e, enfim, outros, né, que estão aí jogando, mas você tinha aí uma seleção de grandes craques onde você se sobressaía daquele futebol mais técnico e mais científico da Europa com um destaque na habilidade, né, na condição, inclusive mental dos jogadores brasileiros, pensavam mais rápido, tinham mais recurso, né, principalmente. O pensar mais rápido aqui é justamente isso, você ter mais recurso para jogar. E você percebe que de recurso mesmo é só o Neymar. Quem tem algum recurso para fazer alguma coisa diferente é o Neymar. Então, se você não tem as peças, você precisa apelar para o futebol extremamente técnico, científico, que é o europeu, né, que gera os craques através disso, né? Então, até a questão da linguagem aqui é importante, né? A palavra craque mudou muito, né? O pessoal fala em Messi, Cristiano Ronaldo, mas vejam, né? São caras formados e são gênios realmente. Mas o tipo de craque que é o Cristiano Ronaldo, o Messi e tantos outros é outro tipo de craque diferente do que era o Pelé, o Maradona, Ronaldo, Zidane, né? Todos esses aí que fizeram história, Romário, né? Que fizeram história no futebol mundial. É um outro tipo, né, de jogador, né? Então, assim, não estou questionando a habilidade, a condição física ou genialidade das comparações, é mais o estilo aí de jogo de futebol, porque o futebol mudou muito. Então, veja, o Diniz se encaixa perfeitamente no que é o Brasil hoje, mas ele não tem essas peças. Então, eu também tenho a certeza, como diz o Diego, de que ele seria efetivado. Ele colocou ali para ser efetivado, não tem essa de interino. Ele não entrou para ser interino. Isso aí é verdade. O brasileiro foi enganado nisso aí e foi colocado essa palavra interino para passar, né, para descer. É como se você colocasse sazon aí no sapo para engolir, para ficar mais saboroso. Então, essa é a verdade. A primeira opção é o Diniz. E se der tudo errado, aí quem sabe vamos pensar no Ancelotti. Mas veja, como é difícil dar errado, Briguei. Porque nós temos aí uma Copa do Mundo com 40 e tantos times, 48 equipes que vai classificar todo mundo, né? As seleções africanas de tudo quanto é jeito, seleção asiática de tudo quanto é estilo, a América Latina, a Venezuela com esse empate de ontem entrou na briga para classificar. Historicamente a Venezuela é um país sem tradição futebolística nenhuma, o negócio deles lá é rugby e beisebol, né? Então veja, a Venezuela poder se classificar para uma Copa do Mundo simboliza, com todo respeito à seleção da Venezuela, que melhorou bastante, né, me parece, mas também muita condição do Brasil que não é mais a mesma, mas é uma seleção decadente, né? Uma seleção que já não oferece risco para ninguém, não faz mal para ninguém, né? Que nem comida de hospital, cara, não faz mal para ninguém. Então não tem Ô Dani, não tem mais cabimento pensar nisso, né? será que nós vamos virar uma Venezuela? No futebol, talvez seja mais fácil do que na política, né? É que ontem eles entraram, além da fome de bola, né? Eles estão lá com muita fome, e aí entraram com essa fome toda, eles acabaram impondo, né? Como de costume, o seu ritmo, né? A Venezuela impõe as coisas, e ontem ela impôs um ritmo importante aí no jogo. E eu acho que depois esse resultado. Depois desse resultado, eles não vão mais para o mata-mata. Não, esse aí é difícil, até porque eu acho que já gastaram todo. Mas, você vê que esse resultado de ontem aí, eu posso aqui tranquilamente dizer que está entre os 5 maiores vexames do Brasil aí do último milênio. Tá? O Brasil teve o 7-1, mais alguns outros, mas o empate com a Venezuela em casa é um desastre, é um vexame total. É um dos 5 piores resultados dos últimos 30 anos, sem dúvida. Eu me lembro. Você teve a derrota para Honduras. Essa foi feio demais.
para Honduras, você tem esse resultado com a Venezuela, teve mais uma derrota para a Venezuela, de 1-0, acho que foi na Copa América. Você teve derrota para o Peru, com aquele gol de mão do Cuevas. Deve ter outros aí, mas esse aí, o empate em casa com a Venezuela, sem tradição nenhuma, também é um resultado horroroso. Você acha que o Diniz é um técnico de prancheta? Pois é. O que ele é? O que ele é para você? Eu acho que é o seguinte, até não vou ter tanta discordâncias, achei que eu fosse ter mais discordâncias aqui, mas eu também acho que o Diniz, por enquanto, não é o técnico ideal para o Brasil. E eu acho, assim, começando a discordância, eu acho que ele não foi um técnico chamado para ser efetivado. Eu acho que ele foi vamos ver se acabar tudo dando merda, vamos ver o que acontece. Vamos acabar colocando ele. Só que já tem outras notícias, outras fontes de que realmente o Ancelotti ele vai sair do Real Madrid em 2024, vai cumprir o contrato dele. Saiu recentemente essa semana agora. O Ancelotti ele foi homenageado na universidade lá na Itália, Universidade de Parma. Ele recebeu o título de honoris causa. E o reitor deixou escapar, o reitor que provavelmente conversou com ele, né? Porque, conversou e tal, para dar o título, tiveram reuniões e tiveram certa proximidade, trocaram diálogos, trocaram palavras. E o reitor deixou escapar no discurso que ele vai ser o técnico da seleção brasileira. Em 2024 vai assumir uma grande missão de comandar uma grande seleção, a seleção brasileira. Então, realmente parece que já está tudo definido. Mas eu acho que isso é pior do que não está definido, porque você tem um técnico como o Diniz, que tem muita personalidade, tem um estilo de jogo próprio, que já é muito diferente do que os próprios jogadores da seleção brasileira estão habituados no futebol europeu, nos times lá de fora, como os times se montam, a proposta lá do futebol europeu é uma. Eu acho que ele pegar esses jogadores, trazerem, tem pouco tempo de treino, que o Diniz, desde que ele assumiu a seleção brasileira, ele teve 6 sessões de treinos com a seleção brasileira. Então é muito pouco tempo para ele tentar... ele tentar fazer uma disruptura, assim, aliás, uma ruptura numa mentalidade de jogo para impor a mentalidade dele, e vai chegar outro técnico que tem outra mentalidade de jogo. Eu acho que isso realmente pode ser até negativo para a seleção brasileira, pode criar uma confusão. A gente estava conversando, Dani, sobre, assim, você não se lembrava de nenhum técnico que tivesse permanecido no clube e continuado na seleção, e assumido a seleção, né? Isso. Mas tem um caso, que é o Cláudio Coutinho, que comandou o Brasil na Copa de 78. Ele ficou famoso porque ele disse: fomos os campeões morais da Copa de 78. Porque o Brasil não perdeu nenhuma partida, né? E a Argentina ganhou aquela Copa. Isso. E o Cláudio Coutinho era técnico da seleção e do Flamengo. E por falar em Flamengo, é o nosso próximo tema agora, gente. Vamos lá? Olha só o nosso próximo tema aqui, Ana. Olha o nosso próximo tema aqui. Já esse aqui. Ô, Briguinho, quando tu acha o próximo tema, uma coisa que o Daniel falou aqui, importante, só para encerrar aqui, Uhum. como é que você tira depois do Fernando Diniz, tendo visto que essa Copa do Mundo aí, todo mundo se classifica, como é que você tira o Diniz se o Brasil estiver em primeiro ou em segundo? Né? Você dá alguma explicação. Não é fácil tirar alguém assim. Em 2024, o Brasil já vai estar bem avançado. Já vai estar mais da metade das eliminatórias. E não só isso, né? Você vai tirar o Diniz numa condição boa. E vamos dizer que o Ancelotti tem a condição mesmo no Diniz numa condição boa, de projetar o time para um futebol melhor. Vamos dizer, certo? Hipoteticamente. Mas mesmo assim ele precisa de um tempo para implementar a postura, a filosofia de jogo dele, que talvez vai levar alguns jogos para ser consolidada. E aí, inevitavelmente, mesmo que o Diniz esteja bem, o Ancelotti vai ficar poxa, não ficou legal. Por quê? Porque vai precisar de uns jogos para se consolidar. Então, para que tiraram o cara? Então, assim, é negativo em muitos aspectos, porque é negativo, pode ser que o Diniz se dê bem, e ele saindo, dê pro o Ancelotti um time muito diferente, com uma cabeça muito diferente do que ele pense o time. E pode ser muito negativo porque mesmo que ele vá mal, ele já treinou o time para jogar de uma forma. Aqueles 11 jogadores se reuniram, titulares, para jogar de uma forma. E aí me permite só uma pergunta em relação a isso, que eu acho que tem a ver, só para encerrar esse tópico. Vocês notam alguma similaridade entre a filosofia de futebol do Diniz e a do Ancelotti? Porque eu, sinceramente, não consigo ver. Não consigo ver ele saindo e o Ancelotti assumindo e tendo uma continuidade. As ideias deles me parecem muito diferentes, mas muito diferentes mesmo.
Então, por isso que eu Totalmente aposto diferente. num provisório definitivo, nessa improvisação, né? Como falava da Arena Pantanal, é o retrato do futebol brasileiro, né? Até há pouco tempo, o presidente da CBF não podia viajar para fora do Brasil, né? Tinha mandado de prisão pendente. Então, o Brasil não. A questão eu acho que de fato o Ancelotti pode ter essa expectativa, mas eu não apostaria que ela venha a ser honrada, né, pelo futebol brasileiro. Então, por isso que eu não vejo essa. Pela leitura que eu faço, Pérez, é que é difícil você achar um técnico que se pareça com o Diniz. O Diniz é realmente um caso muito especial no futebol mundial mesmo. Ele pensa o jogo um pouco diferente, assim, bastante diferente do que se pensa hoje no mundo. É uma proposta realmente dele. Ele tem uma ideia de jogo. E isso é interessante, um caso interessante, que semana passada, eu acredito que foi semana passada, acho que foi ainda esse mês, mas teve uma palestra lá em Wembley, que é um estádio, o grande estádio inglês, famoso e tradicional estádio inglês, uma palestra de futebol, um congresso sobre futebol. E um dos palestrantes foi o ex-auxiliar técnico do Borussia Dortmund, de outro time agora que eu não estou lembrado qual, e do Leeds United, que é da Inglaterra. É um auxiliar técnico bem respeitado, e agora ele quer ser técnico mesmo. E nessa palestra dele sobre futebol, sobre a evolução do futebol, ele citou o Fernando Diniz como um expoente num jeito diferente de se jogar futebol. E outras personalidades, outros analistas estão estudando o Diniz fora do Brasil, seriamente. É muito difícil você dizer. Tem um caso na Suécia que é um pouco parecido, que dizem que tem inspiração com o Diniz, mas assim, pra você dizer, esse técnico parece com o Diniz, é muito difícil você pegar um. Então, qualquer técnico que viesse depois do Diniz ia ser uma ruptura muito grande. Ia ser uma quebra muito grande de filosofia. Então, esse pra mim é o problema mais grave do Brasil mesmo. Agora, me diga uma coisa, senhores. Vocês acham que esse senhor aqui representa uma forma diferente de se jogar futebol? Não. De forma diferente, não. Flamengo contratou, então... Mas eu acho que eu vou ter uma discordância com vocês. É? Eu acho que ele é o melhor técnico hoje brasileiro. Ele é realmente brasileiro. Eu acho que ele é o que tem uma filosofia, uma ideia de futebol mais consolidada. Eu queria perguntar para vocês aqui. Olha o Tite aqui. Esse é o Tite saindo de campo. Vocês lembram dessa cena? O Brasil perdeu e ele abandonou. Essa cena ficou famosa. O Brasil perdeu nos pênaltis, né? E ele saiu, foi pro vestiário e deixou os meninos chorando lá no campo. Eu achei Me lembrou triste muito o Abel demais. Braga recentemente. Isso é independente de qualquer qualidade, viu? Virtude técnica. Isso não se faz, a meu ver. Não sei se vocês acham, mas eu acho que isso não se faz, não. Inclusive a Ana Paula Henkel escreveu um texto na época, assim, deslancando o Tite por causa dessa atitude Tem dele. uma história de esporte também, né? Pois é. O Lucas também, já aconteceu isso contigo, Lucas? De vocês tomarem no cu e o técnico sair assim? Não, uma vez só o nosso goleiro, no Cristiano Roberto, nós estava tomando 5-1 do Sport Recife na Ilha do Retiro. Aí 5-1 veio um repórter para ele, todo mundo saiu correndo assim, né? Mas foi geral, né? Ele ficou, tá. Na verdade ficou não, que a distância da goleira é a distância maior até o vestiário, né? Então ele foi o último a sair, tipo, o pessoal todo mundo saiu correndo, porque 5-1 nós ia ser rebaixado, etc. Ele falou assim, o repórter perguntou para ele: "E aí, Roberto, 5-1, e aí?" Isso aí o quê, cara? 5-1, pô. 5-1 é isso aí mesmo, não tem. E aí o quê? Querendo uma explicação, foi a coisa mais perto de ser que eu vi chegar, mas o Tite é um cidadão desqualificado demais, né? Eu, assim, tenho sérias ressalvas contra ele, não tô nem falando aqui mais da parte do futebol. Não, como ele pessoa, como pessoa realmente é um ser decadente, lamentável. Agora, falando de futebol, ele tem as suas qualidades, não dá para negar que o Tite é um vencedor em muitos aspectos. Né, ele tem um estilo de futebol, com certeza ele é um cara seguro daquilo que ele acredita, né, enfim, todo o arcabouço, né, intelectual dele para o futebol, ele foi vitorioso em muitos aspectos, né. Agora, é fato também que o Tite já vinha numa decadência há bastante tempo na seleção brasileira, né, desde muito antes. Então, assim, o Tite só teve o trabalho com a seleção brasileira nos últimos 8 anos, e não se aproveitou muita coisa dele, não. Você teve uma boa eliminatória em alguns momentos, mas também teve muitos problemas. Aí você vê aquele futebol. Eu falei que eu briguei mais cedo. O Tite é aquele cara que ele é sim o cientista do futebol, né? É o ciência, ciência, ciência. Né? Acredita que os jogadores têm que fazer algum tipo de função,
do qual eles podem fazer de todas as maneiras. Basta você colocar ali dentro das 4 linhas, né, um esquema tático, explicar para o jogador como ele deve ser feito e jogar lá no computador, como ele gosta de fazer, e fazer o jogador ser aquela bolinha se movimentando, como se o jogador fosse fazer aquilo de fato. Né? E a seleção brasileira estava muito longe, né, de ser isso aí. Né? Nós não tínhamos os grandes craques também. Então, assim, o Tite, ele tinha um modo de fazer futebol, nos últimos anos, principalmente, muito burocrático. Muito burocrático. Então, assim, não havia simplicidade nas coisas, não havia liberdade nas coisas. E muito embora ele falasse, o Neymar é livre para isso, o Neymar é livre para aquilo. Mas veja, com todo o carinho que eu tenho pelo Neymar, o Neymar acabou com o seu futebol na Copa do Mundo porque o Neymar jogou numa posição onde ninguém mais aguentava ver ele jogando ali. Assim, você jogar como um quarto homem de meio campo, não, desculpa, um terceiro homem de meio campo, porque você tem 3 atacantes, né, e ele jogar como 10 ali, aquele cara que não é nem o meio nem o atacante. O Neymar buscava a bola no pé dos volantes, meu amigo. O Neymar é o cara do drible, é para fazer o contrário do que a ciência diz. É o cara para bagunçar o negócio, mostrar o futebol latino-americano verdadeiro que ganhou muitas Copas, inclusive ganhou a última, né, com a Argentina, que mudam o jogo com uma jogada só. Veja, agora pense comigo, se você faz uma jogada daquela que o Neymar fez no gol, que ele estava lá perto da trave, contra a Croácia, lembra desse gol? Foi um golaço do Neymar. Né? Se o Neymar faz mais aquilo ali durante a Copa, ele só pôde fazer aquilo ali porque ele estava perto do gol por um momento. Ele não precisou pegar a bola lá no pé do volante, né? Ele foi tabelando, ele chegou tabelando. Agora, a maior parte dos jogos da Copa, por culpa do Tite, o Neymar tem que ir lá buscar essa bola e fazer o homem de criação. Que ele faz muito bem porque ele é inteligente, sabe jogar bola. Ele não é um cara que não sabe pensar. Mas não é exatamente a função dele, visto que, pensem vocês, se o Neymar faz isso a 3/4 do campo, né, a 3/4, a próximo da área, que é onde ele costuma jogar em todos os seus clubes, faz esse tipo de jogada a 3/4 do campo, você já tem 2 ou 3 passos só da linha do gol, né, da linha da grande área para fazer o gol em condições de gol. Você fica 3, 4 passos da condição de fazer o gol. Agora, onde ele jogava, ele ficava 9, 10 passos da condição de fazer o gol. Então é evidente que o Neymar iria fazer menos gols, iria produzir muito menos e não dá para contar com o Richarlison, né, meus amigos? Ele é um atacante interessante em alguns aspectos, mas ele não é o Ronaldo Fenômeno, ele não é o Luiz Fabiano, né? Ele não é o Esteve muito mal ontem, né? O Neymar. Mas muito mal faz tempo, né? O Richarlison não pode ser o campeão 19 da o seleção. Richarlison. O Neymar também acho que foi muito mal. Eu tenho discordâncias, Briguei, só pra gente acalorar um pouco a discussão. E quem quiser me interromper, pode me interromper. Mas eu tenho algumas discordâncias. Eu acho que o Neymar, com o Tite, ele assumiu uma posição. Eu lembro da época de transição do Neymar para essa posição dele. Que eu discutia na internet com muitos amigos. Que ele precisava fazer uma transição para ser o 10 do time central. Porque ele, por muito tempo, jogou como ponta. Ele precisou se encaixar um pouco no meio. Eu acho que ele, para o Brasil, é o jogador ideal. Tanto ideal porque não tem ninguém, nem no Brasil, nem no futebol mundial, que faça essa função tão bem quanto ele. Quanto também ele tiraria, se ele não fizesse essa função, ele tiraria postos de outros jogadores que são muito importantes. Como o Vini Júnior na ponta esquerda, como talvez um centroavante natural, que o Brasil ainda pensa muito no centroavante natural, que a gente ainda está caçando, está buscando. Mas Pode ser o Lucas. Poderia ser o Lucas. Claro. Mas um ponta direita, que a gente tem o Rodrigo, tem o Rafinha, que está jogando muito bem no Barcelona. Tem o Antony, que na época estava sendo muito falado no Manchester United e no Ajax, mas ele acabou caindo de produção, mas tem o Martinelli no Arsenal. Tem uma série de jogadores para as posições das pontas. E eu acho que não tem um jogador de articulação do meio, que poderia ser o Paquetá, na minha opinião, mas eu acho que o Neymar faz muito bem essa função, e até pela idade avançada dele. Ele não tem mais condição de ficar correndo pelos lados do campo, de ficar esperando, de ficar encontrando espaços para ele receber a bola. Ele é aquela pessoa que ele vai atrás da bola, espera, vê onde é que estão os espaços e joga a bola para os jogadores. E quando dá, ele realmente se aproxima mais da linha do gol e consegue concretizar. Mas é por isso que ele é um tão bom assistente, porque ele é esse jogador que tem uma visão diferenciada de onde ele consegue atacar, assim, com a assistência os espaços. E eu acho que a transição do Tite foi a que precisava ser feita. Eu não acho que ele implementou tão bem, eu acho que ele teve problemas de
de consciência tática, de planejamento. Mas eu acho que é tanto que o Diniz coloca ainda o Neymar nessa função. O Neymar é como se fosse mais ou menos o Ganso, só que claramente muito, muito melhor. No Fluminense, o Neymar faz basicamente talvez a mesma função no Brasil. Eu acho que ele precisava tá nessa função. E assim, eu também não concordo muito com o Lucas que o Brasil tem um time não tão bom. Acho que o Brasil tem hoje um dos melhores times do mundo, se não for o melhor no papel. E não só isso, eu acho que o Brasil tem um dos melhores times brasileiros das últimas gerações. Se a gente for pegar as Meu gerações Deus, passadas... Daniel. Meu Deus, Você acha Daniel. mesmo? Daniel? acho. Se a gente for pegar as gerações passadas, o Brasil tinha o meio de campo Paulinho. Poxa, Paulinho, caramba. Aí tinha como zagueiro Miranda. Aí tinha como pontas, tinha o William. Aí o Daniel Alves já em fase decadente. O Marcelo também um pouco caído, mas estava bem. O Marcelo sempre foi um gênio. Mas hoje o Brasil tem um meio de campo sólido, como poucas vezes talvez na história do Brasil teve. O Casemiro, que é um dos grandes meios de campo assim, do mundo hoje, do futebol mundial, o Casemiro. É ídolo no Real Madrid, um dos grandes vencedores. Tem o Bruno Guimarães. Hoje o Bruno Guimarães tem o terceiro maior salário da Inglaterra. É o terceiro jogador mais valorizado da Inglaterra. É realmente um meio de campo muito, muito reconhecido internacionalmente. Então você tem um meio de campo com Bruno Guimarães e Casemiro. São dois meio de campos muito fortes. E aí tem o Neymar particular. E tem o Vinícius Júnior, que é quase o dono do Real Madrid hoje, do maior time do mundo. É multicampeão, maior campeão da Liga dos Campeões. O Vinícius Júnior, ele é o cara que coloca a bola embaixo do braço pro Real Madrid. Aí, desculpa, só finalizando, desculpa. Aí tem o Rodrigo, que é uma estrela em ascensão. Assim, esse caldo do Brasil, ele tá mais forte do que muitas gerações que a gente teve. Se a gente pegar a Copa de 94, a grande seleção de 94, esse Brasil, nesse conjunto, ele é muito superior ao time de 94. É muito superior às vezes. Não tem condições. Tem. Claro que tem. Quem eram os grandes jogadores de 94? Diz aí, os grandes jogadores de 94. Quem era? Mauro Silva, Mazinho. Não se comparam. São muito inferiores. Romário e Bebeto, meu Deus Branco. do céu. Bebeto, cara. O Vinícius Júnior e o Rodrigo são jogadores de outro patamar comparado com o Bebeto. O Bebeto não tem comparação. O Neymar, por exemplo. O Neymar é muito melhor que o Bebeto. O Neymar é muito melhor que o Bebeto. O Neymar é um jogador muito melhor do que o Romário, digamos. Se a gente for pegar o melhor jogador de 94, era o Romário. Mas o Neymar é muito mais jogador. O Neymar, ele tá num patamar de discussão que é o seguinte: será que ele foi melhor que o Ronaldinho? Ele poderia chegar a estar no nível de Pelé. O Neymar é o jogador que tá nesse nível de discussão. Mas se ele é tudo isso e a geração é tudo isso, por que não ganha nada? Essa é a questão. Eu tenho uma posição. Eu tenho uma posição sobre isso. Não, mas eu tenho um posicionamento. Me permite, eu resumo isso no seguinte: o trabalho do Tite na seleção, na minha opinião, foi uma coisa medonha. Não apenas não ganhou nada, como não evoluiu absolutamente nada durante todo esse tempo que ele esteve lá. Nós fomos eliminados para seleções que estão longe de ser a primeira linha do futebol mundial. A última eliminação ficou muito claro. O Bruno Guimarães, aí que você fala e eu concordo, é um excelente jogador. Ele era banco do Fred. Isso. Meu Deus, o Fred saiu do Internacional. Verdade. Eu conheço o Fred desde o início. Quando ele foi convocado, todo mundo aqui chorava, mas é o Fred que era do Inter. E veja a maneira como o Brasil perdeu aquele jogo, jogando quase como um time amador, bastava se defender, você vê os caras lá no ataque. Então por isso que eu tenho muita restrição quando se critica o Neymar, né? O Neymar entregou tudo que ele tinha nessa última Copa. Foi muito dolorido ver ele jogar tudo que ele jogou e levar. Aí de repente você olha pro lado e vê os caras fazerem aquilo ali, dá vontade de chorar mesmo. Ele vai acabar eventualmente a carreira sem essa consagração, né? Que imortaliza o jogador, que é uma Copa do Mundo. Eu acho que tá tendo um conflito geracional aqui. Ô, Diego. É verdade, Diego, tá tendo um conflito geracional. Diego, o fato do Neymar ter que fazer essa posição explica muito o que é essa geração. Essa é que é a realidade. Porque o Neymar entregou o que entregou e acima da média, numa posição que não é a dele, porque nós não temos ninguém que faça o que ele faz. Olha, se nós... Não, mas é no mundo, não é nem só no Brasil, é no mundo. Realmente, você não tem uma pessoa como o Neymar. Não tem, eu sei. Rafinha, Antony, Deus do céu, gente. Esses caras não tem que estar pensando em botar, não. Nós temos que ter um outro tipo de alento aqui. A seleção de 2006 para cá, o Brasil não apresentou mais nada. A verdade, não tem mais nada do Brasil para... sempre a mesma burocracia, entra treinador, sai treinador, não acontece mais nada. Então, comparado a essas gerações de 2007 para cá, ô Daniel, eu sou totalmente, assim...
Isso é verdade. É gênero, número. Pronto, aí você concorda. De 2006 Sem pra cá, essa geração, pronto, porra, ela tá muito bem informada, tá muito consolidada, são bons jogadores. 2007. É um nível médio para bom. Não acho que é uma grande seleção, uma boa seleção. Porque, veja, eu acho que o Rodrigo é um grande craque. Ele vai ainda ser melhor do que ele é. O Vini também é um bom jogador. Também O craque. Casimiro é um grande craque. É um grande craque também. Eu concordo esses 3 jogadores aí e são só esses 3 aí que eu concordo. Então, assim, mas veja, o craque é que você não pode botar no mesmo escopo que Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. E Adriano e Kaká, não dá. Não tem como. O Kaká, tudo bem, que era um jogador mais sim, mas ele era muito forte. E tinha aquela situação dele de ser o rompedor, ser eficiente. E é o que eu vejo. Eu acho que muito pouco Kaká não tá no quando nível do ele Ronaldo, por exemplo. Mas eu acho que o Kaká Não, não tá no tá, nível não tá. abaixo. Não tá. Mas eu acho que o Vinícius Tá Júnior abaixo. daria pra gente colocar ele talvez no patamar do Kaká. Já como possível certeza, competidor com certeza. da bola de ouro no E futuro. só uma questão, dito isso, voltando no mote aí que é o Tite, infelizmente eu acredito que ele vai se dar muito bem no Flamengo. Tá? Eu acho que ele Não vai. sei qual, se ele, talvez ele volte meio defasado em relação ao futebol de clube, mas o Tite com times como o Flamengo, e eu conheço aqui, ele fez um grande time aqui com o Grêmio e um grande time com o Internacional. Né? Depois ganhou com o Corinthians, então ele sabe, e principalmente essa pegada inicial, né? Que é aquela. Eu acho muito chata a conversa do Tite, mas de alguma maneira parece que chata, né? ele seduz o vestiário, né? Pelo menos Ele seduz o vestiário brasileiro, cara. Ele realmente ganha o vestiário brasileiro. A gente vê vídeos de vestiário brasileiro. Ele vai, acho que com esse timaço que o Flamengo tem, ele tende a ser. Ele vai ganhar muita coisa, né? O Flamengo tem um time muito bom, essa que é a verdade. Eu perguntei para um flamenguista notório, flamenguista de escol, que é o Flávio Gordon. Olha só o que ele me respondeu, olha. Acho muito ruim. Não era o técnico que eu queria. O trabalho do Tite me pareceu sempre medíocre, mesmo quando venceu. É o que vocês estão falando agora, hein? Na seleção, acho que o seu trabalho foi especialmente fraco, sobretudo nas Copas. Não conseguiu em nenhum momento criar um padrão de jogo e fazer o time jogar bem. Acho um enrolador e acho difícil que faça um bom trabalho. Olha, bateu firme aí. O Tite é burocrata, veja, eu concordo com o Diego, ele vai chegar lá Olha e vai só. ser legal. Só E que ele é não um vai enrolador ganhar nada. mesmo, cara. Ele é um cantador de serpente, cara. Ele vai ser sempre o segundo, o terceiro e o quarto. Quando eu falo de Flamengo, eu tô falando em título. Eu acho que o náufrago do Flamengo vai vir na segunda posição, por exemplo, na terceira o Tite posição. está julgando vocês. O Tite está julgando. Olha só, olha a cara dele lá. O Tite está julgando vocês, viu? Ele está muito Tite com o que você está falando, Lucas. Não, pois é, eu entendo que eu acho também o Tite um treinador medíocre. É tanto que o mundo meio que reconhece ele assim, porque eu não sei se vocês viram a entrevista que ele deu há algum tempo atrás, em alguns podcasts, ele dizendo, ó, eu não vou treinar time brasileiro, não adianta, eu não vou Sim, ele falou. Brasil. Porque ele queria treinar fora do Brasil e possivelmente no futebol europeu. Ele queria ser um treinador, assim, na cabeça dele de um patamar. Só que ele não tem esse nível ainda. Não tem esse nível. Ele realmente, o que dizem as fontes e os rumores é que ele realmente ficou sondando, fez contatos, insistiu, tentou achar algum time que acolhesse ele na Europa e ele não conseguiu. A única chance que se apresentou para ele não ficar tanto tempo fora, parado, foi no Brasil. Eu acho assim, ele realmente é um treinador de nível médio, baixo, medíocre. Mas assim, no Brasil, qual é a alternativa? Para o Flamengo, qual seria a grande alternativa? Eu acho que dentro do contexto, dentro das possibilidades, ele foi a alternativa mais razoável para o Flamengo. Nesse momento, eu acho que ele vai fazer um trabalho que pode ser o que o Flamengo queira. Ganhar títulos, fazer jogos interessantes. Eu acho que tem que trazer o João Santana de novo. Eu vou Tá de vacation aqui, cara. Tá de vacation. Bota em Demídio e então tá tudo Mas certo. agora, pessoal, eu vou parar um pouquinho com o conflito geracional aqui e vou passar para a nossa próxima pauta, que também não tem como, olha, não tem como dizer, né? Cristiano Ronaldo foi condenado a 99 chicotadas pela justiça iraniana por abraçar uma mulher solteira, que é considerado adultério no Irã. Cristiano abraçou uma pintora iraniana, Fátima Amanimi, como forma de agradecimento por ter dado um quadro, porque ela pintou um quadro dele, né? Sim. E o português
poderá receber a punição na próxima viagem, porque ele estava lá para jogar contra o Persépolis. Sim. Tem o vídeo aí? Ele chega todo simpático, abraça, né, dá um beijo no rosto dela e tal. Presenteia com uma camisa. Olha só, a moça toda Foi muito carinhoso, né? É, a moça toda feliz, ele todo simpático com ela. E aí vai ser condenado Que fase, por hein? isso. 99 Que fase, chicotadas. cara. Brincadeira, hein, gente? Vai forçar O o que vocês me cartão no dizem? próximo jogo, né? Vai viajar pra Vai Europa. forçar o cartão, né? Pra não ter que ir pro Irã, E né? a pintura esquisita, né, cara? Ele saiu meio com cara de porteiro, não sei, cara. Não, mas tudo bem, coitada. A mulher fez uma homenagem, uma Não, uma com certeza. simplicidade, né? Assim, Agora não tem uma representação boa do Cristiano. Teve aquela polêmica do. Não sei se você lembra da estátua dele, que também era horrível. é, Engraçado, a cara. estátua. Dá uma dessas, né? Mas as estátuas, em geral, são mal feitas, né? São muito mal Sei, feitas. no Brasil, especialmente, meu Deus do céu, foi cometida uma estátua em homenagem ao grande Fernandão na frente do Beira-Rio ali, que ficou uma coisa terrível. Depois fizeram uma do Renato na arena. Sacão, né, Conseguiu cara? Pelo ficar amor de pior Deus, ainda. cara. Do que o original. Você vê na América, rapaz, eles fazem estátuas, especialmente beisebol, futebol americano, só falta falar, né? Eles captam o movimento, uma coisa perfeita. Uma estátua mal feita é um negócio de um mau gosto que é difícil até Que descrever. nem violino mal tocado, né? É porque Violino realmente, mal Exato. tocado. realmente é muito Violino- difícil. Violino é muito bonito, mas mal tocado é a pior coisa que existe. Dói. A estátua também. E aqui, mas tem uma outra situação, olha. O Cristiano Ronaldo fazendo o sinal da cruz lá na Arábia Saudita. Esse jogo foi na Arábia, né? Ele fazendo o sinal da cruz foi muito criticado aí também por isso. A gente sabe que lá na Arábia existe uma polêmica hoje, né? Você tem um governo dividido, na verdade. Tem um príncipe que ele é mais aberto, né, ao Ocidente. Uhum. Ele está tentando liberalizar alguma coisa dentro da Tá tentando sociedade projetar a Arábia, né? árabe. Tá tentando projetar a Está região. tentando. E a própria contratação do Cristiano Ronaldo e de outros craques, né, Uhum. atende a isso. Atende. Né? Assim, Agora, Briguet, Bom, me permite uma observação, isso aí para mim é prova cabal da hipocrisia, porque você vê o seguinte, a FIFA talvez seja a maior ativista, né, sem entrar no mérito, mas de direitos LGBT, etc., todos os campeonatos em inglês têm bandeira LGBT, e aí de repente, quando se tem a Copa do Mundo, ela vai pro Catar, e os sheiks, quem põe o dinheiro diz, olha, aqui não tem esse ativismo, né? Se vocês não apareçam com nada disso aqui, e a FIFA se submete, é a prova definitiva de que o ativismo dela é realizado justamente nos locais onde ele não é necessário, porque é só onde se permite, né? Então, e aí você vê agora, como é que você vai civilizar o ambiente do futebol se você permitir esse tipo de perseguição, esse tipo de coisa? Em outras ocasiões, no passado, na Europa, onde tinha ali nas Balcãs ali, existiam clubes que eram dirigidos por políticos tiranos e eles foram banidos da UEFA, foram suspensos da UEFA por esse tipo de assédio em cima dos jogadores, né? Você não consegue fazer um campeonato civilizado permitindo barbáries como essa. Então, se você quer uma cultura que o futebol é uma coisa, né, tipicamente ocidental, você quer trazer isso, mas ao mesmo tempo você é incapaz de conviver com as regras mínimas de civilidade e tolerância, é porque, né, você está pagando muito bem, está sendo aceito. Eu vejo com muita revolta essa que se está fazendo com o futebol hoje. O futebol está sendo comprado, né? Tem coisas que para mim são muito estranhas, como o sujeito ser o dono de 4, 5 times e decidir que jogador vai para onde dentro daquilo ali, a questão do fair play financeiro que está sendo discutida na Inglaterra, não se sabe mais o limite de investimento no futebol, isso com o tempo aniquila as outras equipes, porque não tem como competir. Então, eu vejo o futebol sendo, de um modo geral, comprado, né? E eu não sei se vocês assistiram, tem uma série muito boa na Apple TV chamada Ted Lasso.
E uma das cenas dessa série se tornou clássica, que é aquela em que a presidente do clube fala de quanto dinheiro vocês precisam, né? Não quero ser piegas aqui, mas o futebol envolve muito mais do que dinheiro. Você não pode colocar preço numa paixão, numa coisa que une gerações, que une comunidades, que representa comunidades. De repente você chega ali com um caminhão de dinheiro, você acha que pode comprar Perfeito. tudo isso e mudar o nome do clube, mudar a cor da camisa, mudar o incentivo, acabou, não precisa mais existir. Não, o dinheiro, claro, ninguém é ingênuo, envolve dinheiro, profissionalismo, mas não é só o dinheiro. Então eu O vejo futebol existe por causa do torcedor, né? Exatamente. E o torcedor, hoje em dia, parece que ele é a coisa menos importante, né? Fique quieto, consuma e não tente se meter na administração do clube. Eu vejo com muita preocupação isso aí. E sobre Ô, o Diego, uma torcedor. observação importante, Briguei, muito importante essa observação do Diego, porque veja, olha o que vai se tornar não só a próxima Copa com 48 equipes, tá? Mas a outra Copa, ela vai ter cento e tantos times já, para mais, porque cento e tantos times. E serão em 3 continentes diferentes. Você vai ter aí a América do Sul, né? E você vai ter Marrocos, já que é África, e você vai ter a Península Ibérica aqui, né? Que é Europa. Isso vai descaracterizar todo o que é o futebol de verdade, né? Ou seja, você vai estar num país, daqui a pouco vai ter que ir para outro, a final vai ser aqui, a semifinal vai ser lá, isso aí acaba com aquela união que as pessoas têm no sentido mais real do futebol, que é você lutar ali pela sua equipe e poder ir até o local dos jogos, estar ali. Fascínio da Copa. O fascínio Essa da diluição, Copa. é Todo a mundo diluição. participa. A diluição da Copa do Mundo, né, na verdade. É uma Você diluição. não vai ter os melhores. Você vai ter. Briguei, você vai ter uma estreia de Copa do Mundo pior do que foi a outra agora. Equador e Catar. Você vai ter aí Marrocos e Suriname, cara. Entendeu? Sei lá, vai ter Guiné Equatorial, Guiné Equatorial e Papua Nova Guiné. Que vai todo mundo para a Copa, indo em 3, 4 continentes. Então você acaba com a qualidade do futebol. Evidentemente, os investimentos não acabam, porque a propaganda política vai ficar cada vez maior, né? Mas você acaba com a graça. Então daqui a pouco você vai ter estádios vazios aí, né? Meu Deus. Olha só. Diluição da Copa do Mundo. Isso é um bom assunto para um programa especial, né? Para a gente falar sobre o destino da Copa do Mundo, né? Eu queria, a gente estava falando de torcedores agora, eu queria então encerrar esse programa de hoje discutindo esse livro aqui do Diego Pesce, Hooliganismo no Brasil, Violência e Disputa, um estudo criminológico, do Diego Pesce, um livro publicado pela editora EDA. Eu tive a honra de ser o revisor desse texto. É o trabalho mais fácil do mundo, revisar o texto do Diego Pesce, né? Uma coisa assim. Mas é a torcida. E eu selecionei sobre torcida, eu selecionei aqui um vídeo do Marcelo Adnet, porque o Marcelo Adnet era engraçado. Acredite se quiser, há uns 10 anos ele era engraçado. Você pode colocar para mim um vídeo sobre torcida? Parabéns! 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 O que importa é competir! O que importa é competir! O que importa é competir! Ei, adversário, eu quero o seu mal! Ei, adversário, eu quero o seu mal! Você vai perder! Você vai perder! Você não tá com nada! Você não tá com nada! A nossa torcida é muito mais animada! A nossa torcida é muito mais animada! Meu time campeão! E Jesus no coração! Meu time campeão! E Jesus no coração! Oh, eu pago o dízimo! Eu pago o dízimo! Esse vídeo tem uns 13 anos. Esse vídeo tem uns 13 anos. E você vê, né? O Adnet nessa época era engraçado. É engraçadíssimo. É engraçadíssimo. Muito engraçado. Mas o futebol.
Mas o livro do Diego mostra a outra face das torcidas. Quer dizer, você tem essa tentativa de transformar as torcidas no império do politicamente correto, né? A torcida boazinha, aquela que paga a dívida histórica, né? E que Não ofende ninguém. que não ofende ninguém, né? Não xinga ninguém. E você tem também, por outro lado, torcidas transformadas em grupos de criminosos, que é o que o Diego analisa no seu livro. Diego, como é que você vê essa espécie... Parece uma contradição, mas na verdade não é. Faz parte do mesmo processo, né? Assim, É um microcosmo do Brasil, né, Briguet? Pegar um exemplo bem claro. 90% dos torcedores, assim, jogando um número, né, aleatório, mas digamos que 90% dos torcedores, não importa o que acontecer, eles vão lá, vão assistir o jogo, vão vibrar, torcer, xingar e voltar para casa sem incomodar ninguém. Né? Esse cidadão hoje ele não pode ingerir uma cerveja no estádio sob pretexto de que ele vai se tornar violento e vai contribuir para os índices de criminalidade. Né? Aí você analisa o torcedor violento, que é objeto desse estudo aqui, torcedor violento, é aquele que pratica atos de extrema violência, independente do futebol, independente da bebida, independente da cerveja, ele está predisposto a fazer aquilo. Ele vai fazer sempre com ou sem bebida. Até porque parece que na medida em que a bebida tem cada vez menos tolerância, a maconha se expande. Agora, nesse último jogo que eu fui, internacional, foi uma coisa muito paradoxal, porque você ouvia no megafone do estádio dizendo assim: torcedor colorado, não fume, fumar é passível se você fumar será passível de expulsão do estádio, né? E ao mesmo tempo um odor insuportável de maconha pro lado que você virasse. Né? Então, é uma contradição absurda e uma tendência a se induzir as pessoas a acreditar que o torcedor pacato, aquele sujeito que trabalha a semana inteira e tem no futebol uma paixão, né? E uma maneira de desopilar um pouco, que esse sujeito vai ser perigoso. Todas as estatísticas, meu livro acho que mostra bem, elas estão ligadas. A violência extrema está ligada a torcidas organizadas. Que se não fosse o futebol, encontrariam outro pretexto, outro ambiente. Eu não consigo falar em paixão, briguei, colegas, em paixão no sujeito que vai para um jogo para pegar uma barra de ferro e dar essa barra na cabeça do outro até matar. Isso não tem paixão nenhuma, o cara pouco liga para o clube, pouco liga para o time. Paixão é que eu vejo no meu filho, quando eu transmitir essa doença do coloradismo para ele, e eu vejo ele sofrendo ali e falando do time, e falando do jogador tal, né, o espelho que é aquele jogador para ele, vai na escolinha tentar amarrar a chuteira igual o ídolo dele, ou vestir a camisa igual. Isso é paixão, isso é o que você passa, né? Eu sempre digo, o escudo do time, ele é como um brasão trabalhador, né? Trabalhador, família não é tradicional, não tem brasão, o escudo do teu time é o teu brasão, você leva isso de geração para geração, tem uma memória afetiva muito grande. E aí você dizer que o que acontece no futebol é culpa desse torcedor comum, do torcedor normal, é um grande equívoco, e é o que eu procurei diagnosticar. Eu não iniciei o livro para apontar isso como solução ou como um diagnóstico, mas eu fui até onde as provas me levaram. E as provas, eu analisei 77 homicídios de torcedores, e fica muito clara nessa análise a conclusão de que envolve torcidas organizadas, que acontecem não necessariamente em razão do jogo de futebol. Qualquer aglomeração de torcida organizada é um evento potencialmente perigoso, e assim por diante. Então, o que nós vemos hoje é o futebol está cada vez mais caro, está cada vez com menor qualidade, e você tem cada vez menos chance de se divertir num momento que seria um momento único, né? Para mim, pessoalmente, o futebol é um esporte incomparável, e eu sou um daqueles que ainda teimam em ir até o estádio assistir jogo, porque está cada vez mais difícil. Diego, eu tenho uma pergunta para te fazer. Na minha época de faculdade, a gente chegou a fazer alguns trabalhos jornalísticos sobre torcidas organizadas, porque lá em Fortaleza é um tema muito recorrente, a torcida organizada do Fortaleza, que se chama realmente torcida uniformizada do Fortaleza, que é a TUF, a torcida organizada do Ceará Esporte Clube, que é a Ceará Amor, e outras torcidas que esses dois times têm,
que elas até brigam entre si, né? Aconteceu agora no jogo contra o Corinthians, a torcida em Itaquera brigou entre si, duas torcidas, e aí acabou que o Fortaleza teve que cortar relações institucionais, porque comprometeu o jogo do Fortaleza na Sul-Americana. Mas enfim, e a gente fazia muitos trabalhos, e sempre o que a gente escutava, e que escuta muito no jornalismo, tanto na minha faculdade quanto mesmo no jornal depois que eu trabalhei, de muitos especialistas, e até mesmo eu cheguei a conversar com presidentes de clubes, e eles têm certo receio de falar, porque a narrativa, o que se diz, e que muitos estudos que eu cheguei a ler e a estudar, dizem que as torcidas organizadas são, na verdade, estigmatizadas, que se tenta colocar nelas uma pecha de violência, de criminalidade, e elas não são isso. Existe um estigma, existe uma tentativa de colocar eles na periferia, de taxar como criminosos. Como é que você enxerga isso? Eu não discuto com os números, né? Eu analiso 77 homicídios, digamos em 70, 90% dos números, tá? Para ser bem, 90% dos casos de homicídio envolviam em pelo menos um dos lados um torcedor organizado. Ora, você pega percentualmente, o número de torcedores organizados é mínimo, né, comparado ao de torcedores não organizados. E aí todos os atos, 90% dos atos de violência tem uma organizada envolvida. É óbvio que pode não ser todos os torcedores, não. Agora, a violência ela é gestada, eu falo da extrema violência, né, homicídio, tentativa de homicídio, lesão grave, ela é gestada dentro das organizadas, não tem a menor dúvida, quando você verifica que essa violência descamba para o carnaval, acontece no carnaval também, quando tem festas de torcida, ela acontece também quando tem os chamados jogos de amizade, que são coligações entre organizadas, né? Então elas são amigas e elas não brigam entre elas, né? Coisa bacana. Mas aí o outro lado é o seguinte, elas não brigam entre elas, mas elas assumem o compromisso de brigar com as torcidas do rival. Então você exporta, você expande uma rivalidade que a princípio não existiria. Então há o estigma, né? É como um sujeito mata 10 e diz, estamos estigmatizando, né? Estão me dizendo que eu sou um assassino só porque eu estou envolvido, casualmente, dos 10 últimos homicídios, eu estou envolvido nos 10. O estigma é, em larga medida, justificado porque de fato, há o envolvimento nesses fatos, nessa violência. E você, Lucas, qual a sua experiência com torcida? Que você tem alguma história sobre torcida ou torcida organizada para nós? Bom, eu sou do tempo da época da... Eu estou explorando o Lucas, da... as memórias do Lucas. Claro. Eu sou do tempo da guerrilha jovem, né, do Criciúma, né, quando eu ainda jogava no fraldinha do Criciúma, e aí tinha a torcida guerrilha jovem, que inclusive fazia frente lá com o pessoal do Inter, do Grêmio, eles vinham pra cá e a guerrilha jovem era, assim, sempre foi muito, muito briguenta, inclusive. Era uma torcida muito acalorada, né? Mas assim, nada que fosse chegar às vias de fato para homicídio, né? Mas depois do surgimento da Barra Os Tigres, que é essa nova torcida do Criciúma de 15 anos para cá, de 10, 12 anos para cá, que é uma torcida que contagia, eles são os bonzinhos, eles contagiam todo mundo, eles fazem uma festa incrível, eles lotam o estádio, a torcida organizada tem muita gente hoje mesmo, é muita gente, praticamente todo mundo fica ali ao redor da torcida. Esses já são muito mais inspirados aí no torcedor sadio, aquele cara que até bebe uma rama, gosta de uma cerveja, mas ele vai pro campo lá e faz o papel dele, até porque é muita gurizada, né? Muita gurizada. Teve as Barra Brava, né? Não sei se você chegou a acompanhar, Lucas. Então, é mais ou menos essa. A Barra Os Tigres é mais ou menos essa, só que assim, eles são totalmente tranquilos, eles não são de confusão, não. Aí a guerrilha jovem, Daniel, ela voltou agora. Ela voltou faz uns 6, 7 anos, mas voltou já com o pessoal antigo, então sem tanta força também. Então, assim, nada de muito. Até porque o Criciúma é um time de médio porte, não é um time pequeno, nem um time grande, é um time de médio porte. Não compara com os colorados, ou com os gremistas, ou com os 4 de São Paulo, por assim dizer. Mas, assim, é um local onde se tem muita. A torcida é muito veemente, muito acalorada. Mas eu tenho uma pergunta para o Diego também, já que fizeram pergunta, eu tenho uma curiosidade, Diego. Eu acompanhei muito o futebol alemão, muito mesmo, até sou um aficionado pelo futebol alemão. Isso é pouco curioso, né? É um pouco curioso. Eu gosto muito do futebol alemão. E o futebol alemão sempre foi muito envolvido, junto com o inglês, no hooliganismo. Você tinha muitos... Eu não sei se tu aborda, eu não li o teu livro ainda, Diego, até quero comprá-lo.
Tenho muita curiosidade de saber disso. Não sei se tu aborda alguma coisa, uma comparação, faz alguma relação, faz algum apanhado histórico do que foi na E é Europa. até muito diferente, né? A torcida organizada no Brasil é muito É. peculiar, a estrutura dela é muito diferente da europeia, né? Apesar de ter os hooligans. Não, e E- assim, e a torcida brasileira, ela é financiada, né, Diego? Ela é financiada por Isso. muitos grupos políticos, inclusive. Né? Os times têm relações institucionais, né? Sim. Os hooligans, efetivamente, eles não tinham pelo menos do que eu acompanhava, não tinha uma relação institucional e de financiamento público, e financiamento, inclusive, do próprio clube para os alemães, pelo menos eu não via isso aí. Não ficava sabendo dessas coisas. Então, você tinha ali as brigas no pós-jogo pelo jogo, Diego. Era por causa do jogo, eles se matavam na rua ali, o pau comia, depois eles iam embora. Eles foram estigmatizados, mas não começou como depois, como o estigma. Era aquele acaloramento, depois eles iam para as vias de fato, cada um ia para sua casa. Mas é claro, começou a ter alguns homicídios, morreu 1 ou 2 pessoas, isso acabou que sendo esse chamariz para toda aquela agenda, né, que depois veio a calhar aí, e o politicamente correto e tal, e acabaram então com os hooligans. Os hooligans alemães, principalmente, no começo era aquele pessoal briguento mesmo, aquele pessoal até meio viking, assim. E depois eles acabaram sumindo do mapa, não teve mais isso aí. Eles estão lá infiltrados no meio das pessoas, mas eles acabam que sozinhos não brigando mais nada. Mas assim, o aspecto, Diego, é muito diferente, não é verdade? Do hooligan europeu, aquele cara que tá valendo pelo futebol, do que do brasileiro. Né? Dentro da Europa, eu faço análise no livro, tem 2 culturas dentro da Europa. É a cultura hooligan, que é originária da Inglaterra, e a cultura ultra, que ela é mais sediada na Itália, né? Na E hoje Itália. se expande cada vez mais. A cultura hooligan é mais ou menos o que você falou, né? Os caras não são uniformizados, eventualmente tem os casuals, que eles dizem que os caras usavam determinadas roupas de grife, que os identificavam, mas eles não são organizados, eles não têm uniforme, não fazem canto pro time, não fazem bandeira. A união deles é basicamente em torno da violência, né? Já a cultura ultra é essa que faz esses espetáculos com fogos, com pirotecnia, com bandeirões, né? E é mais semelhante nesse aspecto ao Brasil, né? Então, por isso que eu defino bem o conceito no livro, eu digo, o Brasil não seria, o Brasil ser mais próximo da cultura ultra. Então não se falaria em hooligans no Brasil, Sim. mas o hooliganismo é um aspecto que é objeto do hooliganismo, que é eu junto um grupo de torcedores de um determinado, identificados com uma agremiação, e luto com um outro grupo de outra agremiação. Então, o hooliganismo esse é o conceito que nós adotamos no livro. Então, me parece, de fato, que no Brasil é muito mais próximo da cultura ultra com essa predisposição à violência, né? Com relação aos hooligans, qual é a diferença que eu noto, que é um exemplo a ser seguido? A partir de algumas tragédias, né, envolvendo especialmente o torcida do Liverpool, em Hazel Park, Sim. e a Europa decidiu dar um basta, a Inglaterra já também decidiu dar um basta a isso, e aí houve uma espécie de, entre aspas, higienização do futebol, né, colocou mais meios de controle, meios de responsabilização dos clubes, e é o que eu vejo um caminho que o Brasil tende a andar também, né? Pelo menos no entorno, melhorou muito a qualidade dos nossos estádios. Hoje nós temos essa biometria, identificação facial. São meios, a partir do momento que você retira o sujeito da massa, que ele não é mais um elemento da massa, mas ele é identificável, facilita muito já o trabalho de perseguição e de banimento. O que nos falta talvez seja uma legislação mais dura nesse sentido, de poder banir o sujeito para sempre das praças esportivas e deixar que quem vai assistir a um jogo vá lá só para torcer mesmo e não praticar essas barbaridades. Perfeito. Isso aí, pessoal. Eu queria agradecer muito, passamos de 1 hora hoje, uma conversa muito boa, poderia ir muito além, mas eu queria agradecer muito a todos. Você ia fazer mais uma pergunta? Não. Queria agradecer muito ao meu amigo Daniel Duarte, aqui. Aqui é o seguinte, a gente tem briga geracional, mas não tem problema, a gente sai Se Deus todo quiser, amigo vai aqui, ter mais. viu? Se Deus quiser, vai ter mais. Queria agradecer muito ao Daniel Duarte, ao meu amigo Lucas Campos, ao meu amigo Diego Pesce, viu? Voltem sempre, estamos sempre aqui. Eu queria terminar fazendo o seguinte, vocês vieram com camisas temáticas, eu também vim. Olha só a camisa.
Estão vendo? Aí, ó. Olha aqui a minha Tem uma camisa. tem razão. Eu sou dessa Isso equipe, reúne viu, todas as gente? torcidas. Eu sou palmeirense, mas eu sou dessa equipe. A equipe Olavo tem razão. E ele era então é corintiano, isso. né, Briguet? Ele era corintiano, era um corintiano atípico, viu? Não era muito. Não praticante. Era um corintiano não praticante, segundo a Não Ana está praticante. falando aqui, perfeito. Era um corintiano não praticante. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer muito a participação de vocês. E semana que vem estaremos de volta com Além das Quatro Linhas, o futebol como ele é, sem lacração e sem mulher. Abraço e até a próxima. Expulso o Zinedine Zidane. Uma beleza de gol!